Meus amados, bom dia. No dia de hoje eu fui surpreendido por uma membra da nossa igreja, a Valquíria, e ela me mandou uma mensagem a respeito de uma revelação que Deus tinha dado para ela a respeito de uma árvore frondosa. E que muitos e muitas nações viriam até esta árvore por admirar a sua copa e por admirar que debaixo daquela árvore havia uma sombra imensa. E ela também viu o barulho de águas impetuosas naquela região, enquanto toda a terra estava seca. E eu dobrei o meu joelho e entrei em espírito na presença do Senhor, para ter discernimento a respeito de uma visão dada a uma membra do nosso corpo, do corpo da igreja, da IRJC, da Igreja Reino de Jesus Cristo. E eu busquei a Deus, porque eu sabia que a revelação partia do próprio Deus. E nós temos que entender primeiramente o que é uma árvore frondosa. Às vezes nós pensamos em árvore frondosa e vamos tentar imaginar uma região cheia de árvores bonitas e aonde uma se destaca. Ou provavelmente nós vamos imaginar uma árvore em que nós vamos entrar debaixo dela e sentir um frescor e sentir que é agradável. Ou até mesmo repleta de folhas, uma copa imensa. Nós vamos imaginar que há seca na região e só aquela árvore está naquela região para dar sombra aos seus viajantes, quem passa por aquela estrada. Mas não é assim a interpretação desta visão. Pelo contrário, nós temos que saber que há uma abundância nessa sombra. Nós temos que saber que aquele que se aparta da roda do escarnecedor, esse será como ave plantada à beira de ribeiros, e tudo que ele fizer vai dar certo. Nós temos que saber que esta igreja, chamada para agregar várias pessoas, para congregar os povos, ela tem que trazer à existência uma certa tranquilidade em espírito para os seus membros. Ela tem que entender os segredos do altar, porque o fogo desce no altar e do altar para a igreja. O sacerdote, assim como ele falar, assim tem que ser. O que o sacerdote fala tem que se cumprir. Uma árvore frondosa é aquela que o Espírito Santo faz 100% conforme ele quer. Ele usa o vaso da maneira que ele acha que tem que usar e o vaso dá lugar. Uma árvore frondosa é aquela árvore chamada para trazer à existência uma congregação segundo a vontade do próprio Deus. Nós temos que entender, Ezequiel 37, que há vários pastores que não buscam a ovelha quebrada, que não traz a desviada, que tem um espírito de dadá e me dá. E esses pastores, eu sinto muito, mas eles não estão de acordo com até mesmo as palavras do Senhor. Ele não toca a trombeta em Sião e anuncia coisas novas. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que chamar em alta voz e no santo monte do Senhor, conforme Joel capítulo 2, e tremer, e fazer tremer ao ouvir a voz do Senhor, e fazer com que os moradores da terra entendam o porquê que Deus vem por cima dos montes. Porque o dia do Senhor já está perto. Mas as pessoas não querem entender isso. Não querem entender que Deus, Ele é soberano.
Hoje nós vemos mais amor ao dinheiro do que amor às coisas de Deus. Nós vivemos aqui hoje dia de trevas e de escuridão, dias de escassez, dias em que nós estamos vendo a terra sendo tratada pelo próprio Espírito Santo de Deus. É o caso do Brasil. Nós estamos vendo a mão de Deus batendo de um lado para o outro. E eu te digo, meu amigo, isso não é demônio. E se é demônio, conforme Deus já me falou, que também é possível, a mão do próprio Deus autoriza a tocar. Porque Deus ele é amor, mas sobretudo é fogo consumidor. Então nós vivemos esses dias de densas trevas. Como a alva espalhada sobre os montes. Assim como nós vemos a luz quando ela nasce, assim espiritualmente a terra vive em trevas. Nós vemos a luz todo dia, mas no espírito nós vemos trevas passando por cima da terra. A Bíblia diz que Deus, ele trouxe um anjo de morte a Faraó para matar os seus primogênitos. Então Deus, ele pode fazer todas as coisas. Ninguém pode dizer a Deus o que deve ou não fazer. E aí há uma necessidade das pessoas que estão vivendo desta maneira buscar um abrigo, buscar esta árvore e buscar essa água para beber. Porque Jesus falou: se beberes desta água, jamais terás sede. Há um povo grande e poderoso sobre a terra. Isso é verdade, mas diante dos homens. Porque em espírito, eles se tornam como nada. E esse povo, nos dias de hoje, ninguém nunca viu, nem nas épocas dos antigos. A apostasia está em nosso meio. Este povo se levanta com soberba e com altivez e pensa que por muito estudar, sabem de tudo. Mas eu te digo, o estudo, se você não souber buscar o conhecimento em Deus, alinhar o conhecimento secular deste século com o conhecimento de Deus, eu sinto muito. Mas você está correndo para a aflição de espírito. E nós vivemos estes tempos de aflição por culpa de uma geração que pensa que pode dominar o Espírito do próprio Deus. Pessoas pensam que falam em nome de Deus e está falado. Ei, amados, Deus, ele pode falar uma coisa hoje para trazer à existência o intento dele. E quando ele tiver cumprido o que ele quiser cumprir através de um recado, de uma profecia, de um decreto, ele, ao ver que já cumpriu o que ele quis, ele pode simplesmente levantar novamente o justo diante dele, porque ele é fogo consumidor. É através dele que a chama se abrasa, ou até mesmo através dele que o furor aplaca as pessoas. E é através dele que vem a brisa, dando calmaria. Deus, ele é assim. Ele faz tudo o que quer. A terra está diante dele como um jardim. Se ele quiser lançar um sol sobre a terra e secar todas as árvores, ele vai fazer secar. Se ele achar que o evangelho é uma feira, ele acaba com a feira, como já foi falado em outras pregações. Mas, atrás dele, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vem um fogo devorador, desolando a terra como a um deserto. Deus, ele deixa o seu rastro de justiça. Sim, nada vai escapar das mãos de Deus. Deus, ele tem domínio sobre luz e trevas. As pessoas têm Deus como se fosse um Deus fácil de manipulá-lo. Ninguém vai manipular Deus. A sua aparência é como a aparência até mesmo de cavalos pela sua força. E é como os cavaleiros que também correm de um lado para o outro.
Deus, se Ele quiser, Ele vem sobre as asas de um querubim. Mas Ele é maior do que um querubim. Alaman, recalavaça. Isso é mistério, amados. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o homem que conhece a Deus. Ou você pensa que eu conheço a Deus de ouvir falar? Não, amados. Eu conheço a Deus de intimidade. Eu conheço a Deus, queira você ou não, de entrar na sua presença diariamente e conversar com Ele sobre coisas da terra. Eu conheço a Deus de receber, até os dias de hoje, graças a Deus, 2 beijos em meu rosto e dizendo: tu és meu filho amado. E isso não é soberba. Eu só quero que você compreenda quem prega para você. Então, como esse estrondo de carros e carruagens, assim será. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irão saltando sobre os cumes dos montes esses carros, carruagens, cavaleiros, o exército do Senhor, os serafins, os querubins, os anjos de mais alto escalão, os guerreiros do exército de Deus. E os demônios, principados e as potestades vão estar sobre a terra como se fosse tapete. Ele virá como a um ruído de uma chama de fogo, como um estrondo de uma grande água, como se fosse explodindo a uma represa, como a pragana que consome, como um povo poderoso poderá subsistir à vontade de Deus. Todos vão cair por terra, meus amados. Isso vai acontecer no Brasil, vocês vão ver isso. Deus está me falando essas coisas desde 2015, mas do dia 10 de agosto para cá Ele quer falar todo dia uma coisa diferente que vai acontecer no meio das nossas autoridades. Aleluia! Oh, graça e paz! Glória a Deus! Porque é assim, Deus liberta a todo cativo, dá vista a todo cego, e põe em ordem todas as coisas, porque só Ele combate o bom combate através do seu Espírito Santo. Diante deles, meus amados, tem que tremer todos os povos da terra, todos os rostos, todas as faces. Tem que cair o semblante, ou até mesmo regozijar em Deus, dependendo da situação dessa pessoa. Ninguém vai conseguir defender a seu irmão. Isso é espiritual. Isso é uma coisa de posição particular. É de particular interpretação. A fé, ela é própria. Romanos capítulo 14, verso 22 fala: tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus, porque bem-aventurado é aquele que não se condena aquilo que aprova. A fé, ela é uma certeza de algo que se espera. Mas que tipo de fé você está vivendo? Uma fé maligna? Porque tem gente que tem fé para crer em Satanás. Tem gente que tem fé para roubar. Ou uma fé em Deus, imutável, imaculada. Sobre a mesma espada cairão e se arremeterão com elas sobre aqueles que praticam a iniquidade. Há anjos do Senhor fazendo conferências no mundo espiritual. Amados, a palavra do Senhor diz que existia um exército da Síria querendo pegar Eliseu. E Geazi se preocupou, mas Eliseu levantou e falou assim: Senhor, abre os olhos do moço para que ele vejam que quem está com nós é maior do que aquele que está no mundo. Mas isso é para quem está em espírito, meu amado. Isso é para você, ou para aquele, ou para estes. É para você que está em espírito. E não para aqueles que olham para a palavra e traz para si uma promessa e não está na posição de receber. Ou está recebendo a promessa e começa a andar por outros caminhos e Deus vem e tira. Ou você acha que Deus não pode retirar
algo que está sobre a sua vida. Deus, ele faz tudo o que quer. Muitos irão pelas cidades e correrão pelos muros e subirão nas casas e entrarão pelas janelas, porque temerão ao dia do Senhor, porque ele virá até mesmo como um ladrão. Você sabe que dia um ladrão vem? Eu quero só te alertar uma coisa. Deus está julgando, e ele está aqui. Ele está julgando na terra chamada Brasil. Diante dele tem que tremer essa terra chamada Brasil. Diante dele tem que se abalar os céus do Brasil. Diante dele, o sol e a lua que estão emergindo quando passa por cima da terra Brasil, tem que obedecer. As estrelas têm que até mesmo apagar o seu resplendor, porque Deus está aqui. Alaman, recalavas. O Senhor levantará a sua voz diante do seu exército para dar ordem, amados. Ele já deu algumas, mas o que ele me fala é que já está dando muitas outras ordens. Porque ele é grande, ele é majestoso, é poderoso. O nosso arraial aqui embaixo, a nossa terra, as nossas tribos, as nossas línguas, tem que se submeter a uma voz soberana. Porque poderoso é Deus. Exultada seja a sua palavra, seja as suas revelações, seja o seu poder, seja a sua graça. Entre debaixo da árvore frondosa para não sofrer o peso da mão do próprio Deus. Fica debaixo da unção. Fica debaixo daquilo que Deus quer para a sua vida. Fica debaixo de cobertura, meu amado. Porque o dia do Senhor é grande e é muito terrível. E quem é que vai suportar? Se não tiver alguém para trazer à existência a paz de Cristo sobre a sua cabeça. Porque ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. Uma vara de bambu no meio de uma pista, o carro vai passar por cima. Agora coloca uma torceira de bambu lá. Quero ver se o carro vai pegar. Assim é Satanás. Se ele vê a igreja compactada, ele não vai entrar. Ele não é louco. Ainda assim, e agora mesmo, o Senhor vai converter a mim, em primeiro lugar, que prego a palavra de Deus todo santo dia, para que esta palavra que vem a mim também seja proveitosa nos vossos corações. E que vocês venham se compadecer diante do Todo-Poderoso em jejum, em súplica, em pranto, em consagrações, entrando debaixo de proteção sacerdotal. O que Jesus falou? Vai ao sacerdote e deixe lá a sua oferta, e ele te imporá as mãos. Amados, há muitos segredos que, se eu for falar todos, vai confundir o povo. Rasga o vosso coração, rasga as vossas vestes, converta dos vossos caminhos errados e convertei-vos ao Senhor dos Exércitos em sinceridade de coração, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Deus, Ele é tardio em irar-se, mas quando Ele se ira, meu amado, não tem como você fugir desse negócio. Ele é grande em amor, em benignidade. E Ele, Deus, até mesmo depois de tratar pela sua ira, pelo seu furor, Ele se compadece em amor e levanta novamente. Para Deus não há nada impossível. Quem sabe que Ele não se vai se voltar, a você, que Ele não vai se direcionar novamente a você e se compadecer de você. Mas para isso, busque essa árvore, busque essa proteção sacerdotal, busque beber da água verdadeira, busque ouvir a voz do Todo-Poderoso. Amados, nós fomos levantados nessa terra, foi para fazer a diferença. Não seremos mais um. Nós temos que deixar nesta terra a bênção do Senhor.
Porque o próprio Deus diz que Ele até mesmo nos traz o alimento. Mas nós temos que oferecer as libações ao Senhor, ao nosso Deus. Nós temos que tocar a trombeta para santificar até mesmo um jejum nas assembleias solenes. Temos que congregar ao povo, porque e chamar para uma santificação, e santificação não é sinal de ser beato, entenda isso, santificação ela está no coração, e ajuntar todos os anciões da casa do Senhor, e congregar até mesmo todas as crianças, até mesmo os que mamam, e parar com a altivez e a arrogância, e tratar ao Senhor Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós temos que chorar, ó sacerdotes, ó ministros do Senhor, ó aquele que se diz profeta da casa de Deus. Chore você também, arrependa-se, porque Deus não é menino. Entre debaixo do alpendre, vá até o altar e toque. E peça para Deus poupar ao povo. Ó ministro de Deus, o Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, está entregando até mesmo a herança, a descendência ao pobre. Por que isso? Porque Ele está visitando a maldição dos pais nos filhos. Ou você pensa que essa geração que está aí está debaixo de uma bênção tremenda? Não está, amados. Mas há segredos de quebrar todas essas maldições. Há segredo de restituir o bem do Senhor e a paz em Jerusalém. Para que os gentios não venham dominar ao crente, não venha sair na frente do crente falando em alta voz que maltrata ao Filho de Deus. Mas para isso não acontecer, o Filho de Deus tem que reconhecer que o Senhor é Deus. Porque diriam entre os povos: aonde está o vosso Deus? Ei, o vosso Deus está no momento em que você fazer o que Ele te manda fazer. Então o Senhor vai se mostrar zeloso a toda a terra. Ele vai se compadecer do seu povo e vai restituir até mesmo as vossas cadeiras, os vossos direitos. O Senhor está respondendo ao seu povo que vai entregar o trigo, o mosto, o azeite, e que vai ser farto a sua mesa. Deus está falando que Ele vai entregar os gentios na sua mão. Mas você tem que se levantar e se colocar debaixo desta árvore. Porque senão o sol vai queimar a sua cabeça. Porque senão a lua vai trazer frio. Amado, não fica desprotegido. Entra debaixo desta árvore. Renova as suas forças, para que este exército que está vindo não venha te atingir. Para que o Senhor mesmo lance por terra essa maldição que está vindo sobre a terra, para que ela não toque na igreja aonde você está coberto. Tempos são difíceis, é tempo de tratamento. Deus está tratando a parte de baixo como a parte de cima. Isso é mundial. Alaban, ei, levanta, reca, calaia Sérvia. À sua frente está o mar oriental. À sua retaguarda está o mar ocidental. Mas sobe um mau cheiro da terra que chegou às narinas do Senhor. Essa podridão. Eu via um bueiro estourando no dia 10. Eu via
um lixo sendo lançado sobre a terra. Ele manda, ele canta, recalavácia. Ah, meu amado, Deus é fiel. Eu amo Deus, aleluias. Mas eu digo para você não temer. Regozije-se, alegre-se, porque o Senhor está fazendo grandes coisas. Não temas. Até mesmo os animais que estão no campo, traga ele para debaixo do celeiro, porque os pastos vão reverdecer depois disso. Vai haver campos, vai haver árvore que dá fruto. A vide e a figueira vão ter novamente força. Aleluias! Oh, glória a Deus! Ó, filhos de Sião, regozija! Alegre-se no Senhor, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, porque Ele nos dará em justa medida a chuva no tempo certo. Fará descer a chuva do primeiro mês, a chuva temporã e a seródia. E as eiras se encherão de trigo, e os lugares transbordarão de mosto e azeite por causa desta árvore que reverdeceu, por causa dessa raiz que está mais profunda. Ele vai restituir os anos que foram consumidos por esses gafanhotos, por essas lagartas, por esses purgões, por esses que se levantaram sobre a terra, trazendo jugo sobre um povo, por esses que agiram como um exército de gafanhotos no Brasil, comeram fartamente durante anos, não louvaram ao nome do Todo-Poderoso, procederam com astúcia. O nosso povo nunca mais será envergonhado. O Brasil é celeiro. Alavácia, calamanta demã, calavácia. Nós temos que saber que nós estamos na promessa. O Senhor é o nosso Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não dá honra a quem não tem honra. Ele só honra a quem honra Ele. Ele não honra homens. Alavácia, calamanta, ele manta, recalavaciégia. Ah, Deus de Israel, ah, Todo-Poderoso, o povo da nossa terra nunca mais será envergonhado. O Senhor vai derramar o Espírito dele sobre todas as pessoas. O Brasil vai ser contemplado por esta magnitude do Espírito Santo. Os vossos filhos vão profetizar. Os vossos velhos vão sonhar. Os vossos jovens vão ter visão. Mas Deus está visitando os pais agora, calavácia, e tratando. Levanta, recalavácia. Nós somos servos e servas. E o Senhor, nesses dias, está derramando sobre nós, sobre a igreja do Senhor, aquela que é copa frondosa do Espírito Santo, uma majestade jamais vista. Ele está mostrando os prodígios do céu e na terra, um sangue consumidor, umas colunas de fumaça subiu para julgar. O sol tem que se converter até mesmo em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, que se converter aos seus caminhos, será salvo. Porque do Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Assim diz o Senhor dos exércitos. Entre aqueles que vão sobreviver, haverá paz. Aqueles que o Senhor chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, essa árvore frondosa, ela é apropriada para o dia que nós vivemos. Entre debaixo da sua sombra. A Bíblia
até mesmo retrata uma árvore frondosa àquele que é saudável espiritualmente, em sentido espiritual. As árvores grandes e frondosas também significam princípio de autoridade. Ora, Mateus capítulo 10 fala que Deus nos deu autoridade e poder. Vamos ver o exemplo das palavras de Deus. Vamos passar por estes versículos da própria palavra de Deus e ruminar estas palavras, porque feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos pecadores, e não se assenta também com aqueles que zombam, mas o seu agrado está na lei do Senhor Deus, do Senhor Jeová, do Todo-Poderoso. Nesta lei ele medita de dia e de noite, até mesmo com princípios de reverência. E ele vai se tornando como esta árvore frondosa, plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto na estação certa. A sua folhagem jamais vai secar, vai murchar. E tudo que ele fizer, ele vai ser bem sucedido. Da maneira que ele falar, assim será. Ninguém pode retirar uma revelação dada ao ungido de Deus. De maneira similar, estas palavras também estão lá em Jeremias 17. Bendito o varão vigoroso que confia no Senhor, em Jeová, e cuja confiança está no Todo-Poderoso. Ele certamente se tornará esta árvore junto às águas, que até mesmo envia as suas raízes junto ao curso das águas. Ele não verá o calor do sol, mas a sua folhagem se mostrará verdejante, frondosa. Realmente a sua copa será grande. O ano da seca não vai aquietar esse que está debaixo da sua sombra, nem debaixo de aflição essa pessoa vai subsistir. Haverá fruto, e essa árvore dará comida aos que têm fome. Alamã, elefaciega. Oh Deus de maravilhas, aleluia! Nessas duas passagens bíblicas, a árvore é usada para ilustrar, meu amado, o que acontece com uma pessoa que faz o que é certo, que agrada a Deus em espírito e em verdade, que confia plenamente nele. Isso nos leva a perguntar, em sentido espiritual, de maneiras espirituais e não carnais, o que é ser uma árvore frondosa? Vamos examinar com atenção, vamos ruminar a palavra de Deus. As árvores que se fala aqui são descritas e plantadas junto à corrente dessas águas. Onde? Junto às águas e não perto de um rio ou de um riacho. Porque Jesus, ele dá da água do Espírito. Nós temos que encontrar nesta figura de linguagem a revelação do próprio Espírito Santo. Ele é a água e foi nos dada para beber. Beba desta água, beba desta água, beba do Espírito Santo. Busque ao Senhor em espírito e em verdade. Quando Jeová, o Deus Todo-Poderoso, falou sobre os cuidados, até mesmo com os judeus, orai por Jerusalém, nós vemos que ele sendo árvore, nós somos como galho enxertado à promessa. E essas árvores vai resplandecer novamente. Israel vai ser novamente também frondoso. Por meio do profeta Isaías, o Deus Todo-Poderoso disse que
despejaria esta água ao sedento e regaçaria as suas fontes sobre lugares secos. O que Israel fez conosco? Essa água chegou até nós porque Israel rejeitou, meus amados. Mas eles vão brotar novamente. Eles vão ser como grama seca agora, mas vão ser reverdecer novamente. Deus, ele é fiel. A água nos vales. Nós vamos beber desta água porque ela foi nos dada gratuitamente quando Jesus pregou ali para Samaria. Nós vamos ver claramente, essa palavra ela é tremenda. Eu poderia me estender muito mais nesta palavra, porque eu me lembrei aqui agora também de Atos capítulo 2, aonde na congregação ali houve um derramar do Espírito Santo, e ali existia muitos convertidos do judaísmo, os cretenses, os arábios, e eles ouviram claramente as palavras inafáveis em sua própria língua. O Espírito Santo ele tem poder de fazer um ajuntamento. Enquanto lá no começo houve uma separação na Torre de Babel das línguas, o Espírito Santo ele tem essa capacidade de juntar novamente as línguas. E eles ali ficaram perplexos, atônitos. Todos perguntavam uns para os outros o que significava tudo aquilo, que bênção era aquela que vinham sobre estes homens, que vento impetuoso era aquele. Ei, é o Espírito Santo, beba dessa água, beba dessa água, beba do Espírito Santo. E alguns, todavia, zombavam deles e dizendo que eles estavam até mesmo. Você acha que eu estou bêbado? Eu estou bêbado pelo Senhor dos Exércitos. Eu estou bêbado porque tenho bebido desta água. Então Pedro se levantou com os seus 11 apóstolos, que ali Pedro era uma liderança já, e em alta voz ele disse: dirijam-se à multidão, homens da Judeia e todos que vieram de Jerusalém, da Capadócia, seja lá de onde vocês vieram. Deixa eu explicar uma coisa a vocês, ouçam com atenção. Vocês homens, acham que nós estamos bêbados? Vocês supõem que nós estamos bêbados até mesmo 9 horas da manhã? Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Ora, Joel tinha falado milhares de anos atrás que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre os povos. E eles iam profetizar a verdade de Deus. Alavácia, oh recanta, canabaraga sérgia. Mostrar as maravilhas de cima, que vem do alto, os sinais aqui embaixo na terra, disse Pedro. A terra geme, há um sangue consumidor, há um fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia glorioso do Senhor, que foi a palavra que eu iniciei em Joel, Pedro traz em Atos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelenses, cretenses, da Capadócia, vocês que são do Ponto, ouça as palavras do Senhor. Pedro estava falando, e eu falo para você, você é do Brasil, dos Estados Unidos, você é de Portugal, você do mundo inteiro, ouça essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado pelo próprio Deus diante de vocês, para milagres a favor de vocês mesmos. As maravilhas e os sinais vão seguir aos que crê pelo Espírito Santo, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, e para ele são todas as coisas. Como vocês mesmos sabem, este homem, Jesus, que pagou o preço por nós, foi entregue como propósito determinado e pré-conhecimento do próprio Deus.
Porque Deus o entregou naquela cruz. Pilatos teve uma autoridade imposta pelo próprio Deus e teve que fazer, pois o próprio Cristo falava para Pilatos: você não tem autoridade se meu Pai não te der. Alavácia, oh recalavácia. Amados, Deus é violento. E vocês, com a ajuda dos homens perversos, mataram até mesmo os pregadores, pregando até mesmo o próprio Cristo naquela cruz. Mas Deus o ressuscita dos mortos. Oh, glória a Deus, aleluias! E quando Cristo sobe ao alto céu, Ele deixa para nós o legado do seu Espírito, meus amados. Ele rompeu os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Ele desceu ao inferno e tomou as chaves de Satanás. Temos que respeitar a Cristo, porque Ele é a descendência de Davi, Ele é a promessa em nosso meio. Eu sempre vejo o Senhor Jesus diante de mim, como nos dias que eu me curvei aos seus pés. Aleluias! Oh, visão maravilhosa! Glória a Deus! Porque Ele está adiante de mim. Ele sabe o meu dia é amanhã, depois de amanhã. Mas eu tenho que esquecer das coisas que para trás ficam e seguir a Cristo em espírito e em verdade, para que eu não seja abalado. Porque, meus amados, se fosse para mim falar de decepção, eu teria várias. Aleluias! Mas eu ando em espírito, crendo que o meu Deus é que é galardoador da minha vida. E assim é da sua também. Por isso nosso coração tem que estar alegre e exultar esta língua própria do Espírito Santo. O meu corpo tem que repousar em esperança, em fé, em amor, em mansidão. Porque Ele não vai nos abandonar como se fosse mortos em sepulcros. E nem vai permitir que nós venhamos a sofrer a decomposição da vida. Jesus, Ele foi ressurreto. O único que não sofre e fica em sepulcro, ou até mesmo não se decompõe e não se decompôs, foi Cristo. Ele é ressurreto. Nós vamos virar cinza e pó, mas no dia do juízo nós vamos ter tomado de volta para ser julgados. Temos que fazer conhecer os caminhos da vida eterna a um povo que perece. Nós temos que levar a alegria da presença do Senhor que em nós está, mas nós também temos que ser sinceros. Irmãos, eu faço das palavras de Pedro as minhas palavras. Eu posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu num sepulcro. E o seu túmulo está lá em Israel até o dia de hoje. Mas ele era um profeta, era um sacerdote, era um homem normal, era um homem comum. Saiba que Deus tinha até mesmo jurar para Davi que da sua descendência viria o Messias. E ele falou de Cristo. Mas Cristo, mesmo sendo descendência de Davi, ele, ao pagar o preço pela humanidade, ele foi ressurreto. Ele não está entre nós. Ele está assentado à destra do Todo-Poderoso em carne e osso. Ele não foi abandonado nas covas. O seu corpo não sofre decomposição igual o nosso. Deus ressuscitou Jesus e todos nós somos testemunha deste fato. Calavarra, mano. Ere calavácia. Amados, como é bom ter comunhão com Deus. Emanagaraba sérgia. Entra debaixo dessa árvore frondosa. Beba desta água. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Seja tu como uma árvore frondosa para muitos. Seja tu líder
Em nome de Jesus, venha ser capacitado. Aleluias! Oh, glória a Deus, aleluias! Graça e paz. Oh, glória a Deus, aleluia!